A população do Rio de Janeiro em choque. A vereadora Marielle Franco, do PSOL, é morta com 3 tiros na cabeça. Ela era conhecida por atuar em grupos de defesa dos direitos humanos. O carro em que Marielle estava foi alvo de 9 disparos. O motorista Anderson Gomes também morreu, atingido por 4 tiros nas costas. A principal linha de investigação da polícia é execução. Uma assessora que estava no carro sobreviveu. Ela é testemunha-chave e prestou depoimento por 5 horas. As repercussões no Brasil e no mundo. O presidente Temer convoca uma reunião com ministros para tratar do caso. Atos em várias cidades demonstram perplexidade com o crime. A ONU manifesta esperança de rigor nas investigações. A gente abre a edição dessa quinta-feira com a cobertura do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro. Marielle voltava de um encontro de mulheres negras ontem à noite, quando o carro em que estava foi abordado por criminosos. Ela e o motorista morreram na hora. A reportagem é do Danilo Vieira. Na cena do crime, a polícia buscava pistas que pudessem responder 2 perguntas. Quem matou Marielle? Por qual motivo? Até agora, o que os investigadores sabem é como aconteceu o assassinato da vereadora e do motorista dela. O ponto de partida foi registrado pela própria Marielle ontem à noite e transmitido em tempo real nas redes sociais. Era um evento no centro da cidade, jovens negras movendo as estruturas. Depois do encontro, Marielle, sua assessora de imprensa e o motorista Anderson Pedro Gomes pegaram o carro e seguiram por menos de 3 quilômetros até chegar ao bairro do Estácio. Foi quando um carro prata emparelhou pelo lado do passageiro e os tiros foram disparados. A vereadora, que estava no banco de trás, foi atingida por 3 disparos na cabeça. O motorista Anderson Pedro Gomes foi atingido por 4 tiros nas costas e também morreu na hora. A assessora, que estava no banco de trás, ao lado da vereadora, ficou ferida por estilhaços de vidro. Essas imagens, publicadas pelo jornal Extra, mostram a assessora ao lado do carro momentos depois do crime. O nome dela não foi divulgado por segurança. Depois de medicada, a assessora prestou depoimento durante 5 horas na divisão de homicídios. Os peritos encontraram marcas de 9 tiros na lataria, todas de balas calibre 9 milímetros. Pelo papel político da vereadora, pela quantidade e precisão dos disparos, pela dinâmica do crime. Até o momento, a principal linha de investigação da polícia é a execução. A suspeita da polícia é compartilhada pelos colegas de partido da vereadora. Ontem à noite, o deputado estadual Marcelo Freixo, que trabalhou 10 anos com Marielle, foi até o local do crime e pediu uma investigação rigorosa. Essas características são muito nítidas de execução, mas a gente quer isso de qualquer maneira apurado o mais rápido possível. Não é por cada um de nós, é pelo Rio de Janeiro. Isso é completamente inadmissível. Uma pessoa cheia de vida, cheia de gás, uma pessoa fundamental para o Rio de Janeiro, brutalmente assassinada, enfim. O motorista Anderson Gomes, de 39 anos, tinha 2 filhos. A esposa falou que o marido fazia bico de motorista para pagar as contas. A dor, com certeza, no momento é maior. É claro que a revolta eu sinto, mas também acaba que a gente já está imerso nisso, né? A gente acabou se acostumando. No final das contas é mais um, é uma frase clichê, mas é isso. E acaba que não sou só eu, né? São várias pessoas, então a revolta acaba ficando meio para trás, porque a dor é muito maior do que perder tempo se revoltando com alguma coisa. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que conversou com o interventor federal no estado, general Braga Neto, e colocou a Polícia Federal à disposição para ajudar nas investigações. O general Braga Neto falou em nota que acompanha o caso e está em contato permanente com o secretário de Estado de Segurança. Logo depois do crime, o secretário Richard Nunes determinou à Divisão de Homicídios ampla investigação sobre os assassinatos. Hoje de manhã, o carro da vereadora passou por uma nova perícia. Os investigadores usaram bastões para tentar definir com exatidão a trajetória das balas. Chama a atenção que os vidros são bem escuros e todos os disparos foram feitos exatamente no lugar onde a vereadora estava sentada. A gente, mais uma vez, sendo vítima dessa violência, desse Estado, essa ausência de segurança que a gente tem. Tentaram calar não só 46 mil votos, muito mais, né? Várias mulheres negras, são famílias, assim como as minhas, como tiveram outras, que a gente possa passar por isso, que a gente tenha justiça, que a gente saiba que
quem fez e o porquê que foi. Ela só tinha 1 ano de mandato, né? Eu falei agora que eu não entendo porquê que incomodava tanto, é um ato covarde. Pública, Raul Jungmann, e o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galoro, que estavam em Fortaleza, estão a caminho do Rio de Janeiro, onde vão acompanhar as investigações sobre o assassinato da vereadora. Pela manhã, eles participaram em Fortaleza do lançamento do Centro Integrado de Inteligência do Nordeste, que vai reunir agentes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Agência Nacional de Inteligência e da Secretaria Nacional de Segurança Pública. O velório de Marielle Franco vai ser na Câmara Municipal, no Rio de Janeiro. O repórter Genilson Araújo sobrevoa o local. É com ele que a gente fala agora para ter mais informações. Oi, Genilson, boa tarde. Boa tarde, Dona Globalcop, sobrevoando o centro da cidade, a Cinelândia. A gente tem imagens aí do Palácio Pedro Ernesto, muita gente já em frente à Câmara Municipal do Rio. Era aí que despachava a vereadora Marielle Franco e é aí que ela vai ser velada agora à tarde junto com o motorista Anderson Gomes. Se revezando ao microfone de um carro de som em frente à Câmara Municipal, a porta principal da Câmara Municipal, estão integrantes de movimentos sociais, ativistas políticos, militantes do partido da vereadora e militantes dos direitos humanos. Muitos estudantes também, muitas faixas e cartazes. Cartazes que repudiam o bárbaro assassinato e fazem a pergunta: quem matou Marielle? Não vamos nos calar, seu sangue no chão não ficará impune. Parem de nos matar e também você foi a luta e nós seremos a resistência. O velório vai ser feito agora à tarde aqui na Câmara Municipal. Doni. Obrigado, Genilson. A Marielle era reconhecida por atuar em favor dos moradores das favelas, pelos direitos das mulheres, dos negros. Artistas e políticos de diferentes partidos lamentaram a morte dela. A reportagem é da Renata Capucci. Essa é a última imagem da vereadora pouco antes de ela ser assassinada. Marielle Franco participou de uma roda de conversa com mulheres negras na Lapa, centro do Rio. A gente está com um movimento de mais mulheres na política, mais mulheres no poder, mais mulheres nos espaços de decisão, porque só assim a gente vai ter a política pública qualificada. E comentou sobre a violência na cidade. Mas é a cidade toda que precisa ser, de fato, cuidada e a gente sabe que não está sendo, então os nossos corpos, o nosso transitar, a nossa mobilidade sempre fica ameaçada. A vereadora do PSOL tinha 38 anos e uma filha de 20. Em seu perfil numa rede social, se descrevia assim: mulher negra, cria da maré, defensora dos direitos humanos. Começou a militância depois de perder uma amiga vítima de bala perdida num tiroteio entre policiais e traficantes na favela da Maré. Era socióloga, se formou na PUC do Rio com bolsa integral. Fez mestrado em administração pública na Universidade Federal Fluminense. E nas eleições de 2016 foi a 5ª vereadora mais votada do Rio, com mais de 46.500 votos. Marielle Franco era uma vereadora reconhecida por atuar em defesa das minorias. Lutava pelos moradores das favelas, pelos direitos da mulher. Na Câmara Municipal, ela presidia a Comissão de Defesa da Mulher, era a relatora da Comissão de Acompanhamento da Intervenção Federal no Estado do Rio e vinha questionando e denunciando na internet a violência policial. No sábado, ela escreveu que PMs estavam aterrorizando moradores da favela de Acari, na Zona Norte. A vereadora também comentou a morte do jovem Matheus Melo, que foi assassinado na segunda-feira na favela do Jacarezinho depois de sair da igreja. E postou um dia antes de ser morta: quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? O prefeito Marcelo Crivella, do PRB, lamentou o brutal assassinato da vereadora, cuja honradez, bravura e espírito público representam com grandeza inigualável a mulher carioca. O governador Luiz Fernando Pezão, do MDB, classificou o assassinato como um ato de extrema covardia contra uma mulher admirável, guerreira e atuante. A Ordem dos Advogados do Brasil disse que não vai descansar enquanto os culpados não forem devidamente punidos. A morte da vereadora do PSOL também repercutiu no meio artístico. Numa rede social, a cantora Elza Soares disse que estava chocada, horrorizada e que a voz de Marielle Franco vai ecoar em nós. Caetano Veloso fez sua homenagem em forma de música.
Para os vereadores, o assassinato da parlamentar é um atentado à democracia. Estamos todos muito consternados, é um atentado à democracia da cidade. Marielle era uma companheira de luta e uma amiga, muita brutalidade, algo que parece estar tentando dar um recado. Nós vamos responder esse recado à altura, não vamos nos calar, ninguém vai nos calar. A repórter Beth Luquezzi está na Delegacia de Homicídios, na zona oeste do Rio. Beth, é a delegacia que investiga esse crime, né? Boa tarde. Oi, Doni. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, a polícia acredita que o carro da vereadora foi seguido pelos assassinos por vários quilômetros. Eles, então, seguiram a vereadora desde a saída dela de um evento na área central da cidade. E agora a polícia já tem todo esse trajeto e busca imagens de câmeras de segurança que possam ajudar nas investigações. Esse aqui é o carro onde estavam a vereadora e o motorista dela, onde eles foram mortos. Vocês podem ver que todos os tiros foram disparados do lado direito, exatamente onde a vereadora estava sentada, no banco traseiro. A polícia apurou que a vereadora não tinha o hábito de andar no banco traseiro, prova de que os assassinos estariam observando a vítima antes do crime. O atirador era experiente, sabia o que estava fazendo. Bom, há pouco, a repórter Flávia Januzzi conversou com o chefe de Polícia Civil, o delegado Rivaldo Barbosa. Vamos ouvir. Toda a investigação está sob sigilo, né? Uma das possibilidades, sim, é essa de execução. Mas a gente também não descarta ainda outra, até porque nós temos 12 horas, 10 horas do homicídio. A morte da vereadora Marielle Franco repercutiu intensamente em todo o país. A gente fala ao vivo agora com a repórter Gioconda Brasil. Oi, Gioconda. Oi, Doni. O ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, destacou a atuação da vereadora Marielle na luta contra as desigualdades, diz que esse crime tem que ser investigado com rigor. O presidente da AJUF, a Associação dos Juízes Federais, Roberto Veloso, também exigiu rapidez e celeridade, rigor nas investigações e na punição dos culpados. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, também se manifestou, disse que o assassinato da Marielle e do motorista Anderson é um crime contra a sociedade, contra a democracia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, escreveu numa rede social que esse assassinato demonstra a escalada da barbárie, que tem que ser curtida, custe o que custar. Rodrigo Maia, ele presidiu uma sessão solene hoje de manhã no plenário da Câmara, em homenagem à vereadora. Integrantes do PSOL e políticos de vários partidos entraram no plenário carregando cartazes e girassóis. Deputados e militantes fizeram discursos afirmando que Marielle foi vítima da luta dela em favor dos direitos humanos, pelo fim das desigualdades e pela consolidação da democracia. Todos pediram que os culpados sejam encontrados e punidos com rapidez. Durante esse ato, os manifestantes protestaram contra alguns políticos. O ministro Luiz Fux, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, abriu a sessão hoje de manhã do TSE, também falando sobre esse caso e manifestando solidariedade pela morte da vereadora. Eu gostaria de manifestar nosso profundo pesar pela trágica morte dessa vereadora. Nós ficamos também, de certa forma, chocados com essa notícia que no mundo de hoje se tente calar a voz política através de uma atitude que demonstra um baixíssimo déficit civilizatório nesse campo e, ao mesmo tempo, consignar em ata a nossa solidariedade aos familiares, aos amigos da vereadora Marielle Franco, que nesse momento passam essa intensa dor de uma perda por motivos que se anulam pela bastardia da própria origem. O assassinato da Marielle Franco repercutiu no mundo inteiro. Vamos falar com o correspondente Felipe Santana, ele que está em Nova York. Felipe, boa tarde para você. A imprensa, organizações internacionais falaram desse crime, né? Boa tarde. A notícia foi divulgada através da agência de notícias Associated Press em jornais como The New York Times, Washington Post e a rede de televisão ABC.
Esses jornais destacam que falaram com policiais que não quiseram se identificar, mas que acreditam que se trata de execução. Foi o mesmo teor da notícia divulgada pela rede britânica BBC e a rede alemã Deutsche Welle. A Anistia Internacional emitiu uma nota dizendo que o Estado, através dos diversos órgãos competentes, deve garantir uma investigação imediata e rigorosa do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro. A Human Rights Watch disse que é preciso dar um fim, de uma vez por todas, ao clima de impunidade existente no estado do Rio de Janeiro, que alimenta o ciclo de violência. A ONU emitiu uma nota dizendo que Marielle foi uma das principais vozes em defesa dos direitos humanos na cidade e que tem a expectativa de rigor na investigação do caso e breve elucidação dos fatos pelas autoridades. Doni. Felipe Santana, ao vivo de Nova York. O presidente Michel Temer lamentou o assassinato da vereadora Marielle Franco e convocou uma reunião para tratar da investigação sobre esse crime. Hora de falar com Andréa Sadi. Sadi, boa tarde. Conta os detalhes para a gente. Oi, Doni. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha, nas redes sociais o assassinato de Marielle Franco, chamou de um ato de extrema covardia e disse que esse crime não ficará impune. Depois, o presidente Michel Temer convocou aqui no Palácio do Planalto uma reunião de emergência com os principais ministros do governo. Eliseu Padilha, da Casa Civil, o Moreira Franco, que é o secretário-geral da presidência, e Sérgio Etchegóin, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Também participou, também foi chamado o general Santos Cruz, que é o número 2 do Ministério da Segurança Pública. Nessa reunião que aconteceu aqui no Palácio do Planalto, o presidente Temer, ele definiu que o ministro Raul Jungmann, que é o ministro da Segurança Pública, vá ao Rio de Janeiro para acompanhar pessoalmente as investigações dessas duas mortes, do Anderson Gomes, motorista, que estava com a vereadora Marielle Franco. Também o presidente Michel Temer pediu a Jungmann que leve o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galoro, para essa viagem ao Rio de Janeiro, e também representantes da BIM. O presidente Michel Temer tem uma viagem prevista para o Rio de Janeiro, já estava marcada para fazer o balanço de um mês da intervenção federal no estado, mas nesta reunião que aconteceu hoje aqui no Palácio do Planalto, o presidente e seus assessores estão reavaliando esta viagem do presidente ao Rio no domingo. Hoje, nessa reunião, o presidente Michel Temer chamou de inaceitável e inadmissível essas duas mortes ocorridas ontem. Vamos ver o que disse o presidente. É inaceitável, inadmissível, como todos os demais assassinatos que ocorreram no Rio de Janeiro. É um verdadeiro atentado ao Estado de Direito e um atentado à democracia. Eu quero não só me solidarizar com a família da Marielle, do Anderson Gomes, o seu motorista, me solidarizar com todos aqueles que foram vítimas de violência no Rio de Janeiro, mas salientar que estas quadrilhas organizadas, estas organizações criminosas, não matarão o nosso futuro.